Ok, então vamos lá. A gente vai hoje pegar aquela parte de novo que a gente estava vendo do capítulo 4 e vamos dar uma revisada aqui no que a gente já viu. Deixa eu só ver o que está mostrando aqui. Vou aumentar um pouquinho para onde, para a gente pegar um pouquinho. Tá, a gente começou ali na capítulo 4, que é a parte de múltiplos e divisores, lá na página 104. Quem está comigo pode abrir aí, senão a gente acompanha também pela apresentação. E a gente já fez alguns exercícios na aula passada, a gente já corrigiu. Eu lembro que a gente já fez essa parte aqui até o exercício 7 ou 6, aqui a gente já fez. Aí tem mais alguns exercícios interessantes aqui nessa página que são um pouquinho diferentes, mas depois a gente volta neles, não precisa ser agora. Aí também a gente viu alguma coisa dos divisores. Eu falei para vocês que os divisores são finitos, diferente dos múltiplos, que eles são a tabuada ela é infinita. Os divisores, a quantidade de números que divide um número natural vai ser finito. O único número que tem infinitos divisores vai ser o zero, porque o zero a gente pode sempre dividir por qualquer coisa que não seja ele, e o resto vai ser zero. Que a ideia de divisibilidade é deixar resto zero. Por exemplo, quer ver? Eu vou pegar uma continha aqui, deixa eu abrir o nosso quadro. Abre o quadro. Vamos supor aqui, ó, se eu pego, vou colocar o meu lápis aqui, que eu gosto pouquinho. Vamos supor, se eu tenho aqui, ó, 16 dividido por 2, o que vai acontecer? A gente precisa ver quantas vezes o 2 cabe dentro do 16. Nesse caso, vai ser 8 vezes. Aí a gente faz a nossa escadinha aqui, né? 8 vezes 2 dá 16 e deixa resto zero. O fato dessa conta aqui deixar resto zero significa o quê? Significa que o 16 é divisível por 2, significa que o 2 é divisor do 16, e também, se a gente trocar esses dois números aqui de posição, a gente vai conseguir fazer as mesmas afirmações. Como assim trocar um número de posição? Porque olha só, quando a gente faz uma divisão e a gente percebe que ela é divisível, a gente pode fazer isso daqui, ó. Se eu dividir 16 por 8, o resultado vai dar 2, aqui fica o mesmo número e também aqui fica o mesmo número. Então, essas duas contas, quando uma acontece, a outra também acontece ao mesmo tempo. Então, se eu trocar aqui, ó, esses dois números, significa que 16 dividido por 2 vai dar 8, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa exatamente, mas se a gente troca o número, a conta vai continuar, deixar resto zero. Então, quando a gente ganha um divisor, a gente ganha outro divisor ao mesmo tempo. O número que está aqui embaixo, que é o quociente, também vai ser divisor do nosso número que está sendo dividido. E isso acontece com qualquer número que a gente fizer e o resto dê zero, tá? Então, aqui, ó, além dessas frases que eu falei aqui, ó, o 2 é divisor do 16, o 16 é divisível por 2, ainda eu posso afirmar o 16 é divisível pelo 8 e o 8 é divisor do 16, tá? É divisor por quê? Porque deixa o resto zero na divisão. Mas isso vai acontecer com qualquer número? Não, não vai acontecer com qualquer número. Se eu pegar aqui, ó, 16 e tentar dividir por 5, vamos ver o que vai acontecer. 5, quantas vezes o 5 cabe dentro do 16? Vai ser 3 vezes, aí 3 vezes o 5 vai dar 15, e isso deixa resto 1. Ok. Também eu posso trocar eles de lugar e o resto que vai aparecer aqui vai ser o mesmo, quer ver? Então, se eu fizer aqui, ó, 16 e dividir por 3, vamos ver o que vai acontecer. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 16? Cabe 5 vezes. E aí, 5 vezes o 3 vai ser 15 também, é o mesmo número que a gente tinha ali antes. E a resposta, quanto ao resto, também vai ser 1. É que assim, ó, a gente está acostumado na soma, na subtração e na multiplicação a ter uma resposta só, que é o resultado delas, né? No caso, o resultado ali das duas parcelas vai ser a soma, com a subtração a gente também vai ter a diferença entre os dois, o produto vai ser a multiplicação ali dos dois números, só que na divisão
diferente das outras operações, a gente tem duas respostas. Uma das respostas é o quociente, que é esse número que fica aqui embaixo, e o resto também é uma resposta para a gente. Só que na maioria das vezes a gente não usa o resto como resposta, mas eu poderia perguntar para vocês qual número deixa resto 1 quando dividido por 5. Aí a gente teria vários números como resposta, tá vendo? Então é uma possibilidade, em vez de a gente trabalhar qual é com o quociente, trabalhar também com com o resto. E quando a gente está tratando de divisores, a gente está falando disso, a gente está pegando todos os números que deixam resto 0 naquela divisão por um tal número. Então, eu vou pegar em relação ao 16, quais são os números que deixam resto 0 naquela divisão, e eu vou ter uma quantidade de números. Então, vamos entender o que são os divisores ali do 16. Quer ver? Ó? Vamos pegar aqui. Ó. Quem são os divisores do 16? E aí, como eu já expliquei para vocês, a gente, quando coloca os divisores, a gente não coloca o igual, a gente coloca 2 pontinhos, e aí faz uma sequência de números ali, e essa sequência vai dizer quem são os divisores. A gente começa a testar. A gente sabe que todo número ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, a gente sempre vai ter o seguinte par, o 1 e ele mesmo. Tá vendo? Ó, o 1, que divide todo mundo, e o 16, que é o próprio número. Depois, a gente precisa ir testando os próximos números depois do 1. Quem vem depois do 1 é o 2. Mas a gente já fez essa conta aqui, ó, dizendo, ó, 16 dividido por 2, dá 8 e deixa resto 0, né? Então, ele também vai ser um divisor. Então, eu vou colocar aqui, ó, o 2 e o 8. Ok. O que eu vou fazer em seguida? Eu vou testar o próximo número. O próximo número é o 3. A gente pode, como a gente conhece a tabuada do 3 com uma certa facilidade, eu não vou fazer divisão, mas eu vou pensar na tabuada do 3. Qual que é a nossa tabuada do 3? Começa 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Reparem que eu pulei direto do 15 para o 18. Então, significa que o 16 não é divisível pelo 3. Então, ele não vai ser um divisor do 16, tá certo? Então, o 3 eu não vou precisar colocar aqui. Agora, vamos pensar na tabuada do 4. Na tabuada do 4, será que tem o 16? Tem, né? Porque, olha só, 4, 8, 12, 16. Ok, o 16 está na tabuada do 4, então eu sei que ele vai ser um divisor. Só que, olha só, o 16 tem uma questão com o 4 ali que é um pouquinho diferente. Eu sempre falo que os divisores aparecem aos pares, tá vendo? Aqui a gente tem um parzinho, ó, do 1 com o 16. Aqui a gente também tem um parzinho do 2 com o 8, mas eu também vou ter um par com o 4, só que o 4 vai ser par com ele mesmo. Eu sei que é bem complicado a gente dizer, a pessoa vai fazer par com si mesmo, mas é que nesse caso a gente vai ter 4 vezes o 4 para chegar no resultado do 16. Então, esses aqui ó, vão ser os divisores do 16. Tem 5 divisores. Na maioria das vezes, os números vão ter uma quantidade par de divisores, quer dizer, sempre vão ter uma quantidade de parzinhos. Só não vai ter parzinho quando a gente tiver números que a gente sabe que ao quadrado, aqueles mais tarde a gente vai chamar isso de números que têm raiz quadrada. Porque se eu faço 4 vezes o 4, vai dar o 16. Isso também acontece com outros números que a gente já viu, tipo com 5, ou 25 no caso, né? 5 vezes o 5 dá 25. E outros números também têm essa característica de ser um número quadrado, porque a gente vai fazer ele vezes ele mesmo e vai ter um resultado, e aí esse resultado sim vai ter esse número como raiz quadrada. Depois a gente vai usar essa palavra, que por enquanto a gente não está usando, mas é uma relação que a gente tem com a potência. A operação inversa da potência vai ser a raiz quadrada para a gente, tá? Ficou alguma dúvida aqui de como que a gente acha os divisores? Se eu perguntar para alguém, será que todo mundo vai saber aí responder como é que eu acho o divisor de tal número? Ninguém está respondendo para mim, olha só. Deixa eu ver aqui. Repete a pergunta, por favor. Cortou. Se eu perguntar para vocês, como é que a gente acha os divisores do número, será que vocês vão saber achar quem são os divisores do número?
Vamos supor aqui, ó, eu vou perguntar. Gabi, você pode responder para mim? Posso. Tá, então vamos fazer os divisores de 20 com a Gabi. Então aqui, ó, vou pegar divisores. Isso aqui é um D, tá, pessoal? Sei que tá bem feio, mas aqui o meu D caprichadamente ainda fica feio. Deixa eu voltar a fazer mais um D bonito aqui. Opa, sim, ficou melhor. Então aqui, os divisores do 20. Como é que eu acho os divisores do 20, Gabi? Vai pegando os números e dividindo e ver se vai dar resultado exato. Isso, tá. Então vamos começar. Qual é o primeiro divisor do 20? 1. O 1. Aí, o que, que acontece? Quando a gente ganha o 1, a gente já ganha outro automaticamente. Quem é o outro automaticamente que a gente ganha? 2? Não, o próprio número. Qual é o número que a gente está verificando? É o 20. Então, automaticamente, a gente ganha o 20. Por quê? Porque 1 vezes o 20 dá 20. Não é aquele pintor lá, o dá 20? Então, ó, 1 vezes o 20 vai dar 20. Ok. Agora, vamos para o próximo número. Vamos fazer o teste com o próximo número. Será que o 2 é divisor do 20? Sim. Por quê? Porque divide pelo... Não, divide o 20 por 2 e dá um resultado exato. E isso dá o resultado exato, deixa o resto zero. Quanto que dá essa divisão? Qual é o resultado? Quando eu pego 20 e divido por 2, dá quanto? 10. 10. E aí a gente vai, como eu acabei de explicar para vocês aqui, ó, toda vez que a gente ganha um dos divisores, a gente ganha o outro automaticamente, que é só multiplicar e chegar no resultado. Então eu sei que o 10 também vai ser um divisor do 20. Beleza, vamos para o próximo número. Será que o 3 vai ser divisor do 20, Gabi? Não. Por quê? Porque não dá um resultado exato. Não dá o resultado exato, ou um outro jeito de a gente falar isso é porque o 20 não aparece na tabuada do 3, tá? Isso também é um jeito da gente falar. Mais tarde, a gente vai ver uma coisa chamada critérios de divisibilidade, que vai facilitar bastante a nossa ideia de achar quem são os divisores. Mas por enquanto a gente ainda não viu, mas vai ser nesse capítulo que vai aparecer, e aí a gente vai ver que é uma ferramenta que facilita bastante a nossa compreensão quanto a isso, tá? Beleza, o 3 não é. Aí a gente passa para que número, Gabi? 4. O 4. Será que o 4 vai ser um divisor do 20? Sim. Sim, tá. Então, se o 4 é divisor do 20, 4 vezes quanto dá 20? Vezes 5. Vezes o 5. Então, aqui, ó, a gente vai colocar o nosso próximo divisor, o 5. E aqui acontece uma mágica. Qual é a mágica que aconteceu? A gente já esbarrou um número no outro. Como assim esbarrou um número no outro? Tá vendo? A gente saiu do 4 e foi para o 5. Aqui no meio do caminho, do 5 até o 20, não vai ter nenhum divisor, de certeza. Sabem por quê? Porque quando a gente estava achando os divisores aqui no meio do caminho, eles sempre aparecem aos pares. Então, se tem um parzinho na parte de baixo, se tem um dos elementos na parte de baixo, vai ter que ter um elemento lá na parte de cima, quer dizer, mais próximo do 20. Então, se no meio do caminho aqui, ó, eu não achei mais nenhum divisor, significa que não vai ter mais nenhum divisor no meio do caminho. Inclusive porque o 4 para o 5, o próximo divisor que a gente teria que testar seria o 5, mas o 5 a gente já testou. Então a gente já sabe que até o 5, de certeza, não tem mais nenhum divisor. E como anteriormente aqui entre o 1 e o 4 não tinha mais nenhum outro divisor, significa que do 5 até o 20 também não vai ter mais divisor. Então a gente não precisa testar por 16, por 17, por 15, por 12. Por quê? Porque a gente já foi testando no meio do caminho. Quando a gente está diminuindo os números aqui, a gente está pegando todos eles em sequência, tá? Então, na verdade, não preciso testar 20 vezes se vai ser dividido ou não. Nesse caso aqui, ó, com 4 divisões, a gente já resolveu isso. Porque com 4 divisões exatas... Sim. Como? É bem mais fácil assim. Então se a gente vai pegando aos pares, fica realmente bem mais fácil. Vamos fazer mais um aí, eu vou pedir para uma outra pessoa resolver. Fala. Como é que é? Eu tenho uma dúvida. Tá, Você fale. fez no quadro anterior. Tá, no quadro anterior. Pra Gabi. Tá. Se cair, se você está numa prova, cair quais são os divisores de 20? Certo. Pode, fazer, que nem vocês estavam fazendo, 20 divididos por 1 dá 20. Daí começar colocando 20 e diminuindo, em vez de ficar fazendo esses tracinhos que você fez.
Sim, mas é que na verdade esse tracinho aqui é só um jeito da gente visualizar ele mais fácil. Na hora quando eu for escrever ele em linha, vai estar assim, ó, divisores do 20. Eu vou colocar 1, 2, 4, 5, 10 e 20. É assim que eu vou colocar. Eu estou fazendo aqui que seria o nosso desenho. Ih, Travou. eu tenho uma outra dúvida também. Travou. Tenta sair e entrar de novo. Tá travado. Acho que a internet dele caiu. Ele saiu. Alguém que sabe pode tirar uma dúvida minha disso aí também? Tá? É assim, os divisores são os números que tem na tabuada do 20, tipo, 20 divididos por 1 dá 20. Então, 20 é o divisor do 20, ou 1 é divisor do 20, porque se você dividir, dá um número exato. É os que estão na tabuada do 20, só que dão um resultado exato, né? Mais ou menos. Obrigada. Eu também acho que não vai ter aula de ciências, porque a Vera normalmente vê as mensagens bem rápido, né? Eu mandei uma mensagem para ela, ela nem viu ainda. Nem entregue foi a mensagem. Silêncio mortal. E aí, galerinha, vamos arrebentar, vamos balançar, vamos sair. Tá gravando, faz mal. Ô, lalelo, bagunça. Entendeu agora? Entendi, obrigada. Enquanto isso, eu vou pentear meu taco de beisebol. Pior que nem a Tati tá aqui, como é que vão resolver o problema agora? Porque se o Jonathan tá sem internet, como é que vão avisar a Tati? 20 minutos pra acabar a aula. Pois é. É metade da aula, pelo menos isso. Metade da aula. Pelo menos metade da aula foi. Fica mais estranho, né? Fica mais legal, fica tipo mais livre. A aula A gente fica mais soltos, mais bem coisa. soltos. É, né, mano?
Tá mais assim, de boa. Não era o professor que aceitava as pessoas pra entrar na chamada? Se ele saiu, quem que vai aceitar ele pra entrar? Pois é. O Pedro morreu. Pedro reviveu. Tá gravando a aula ainda. É. Oh, tava falando aqui. Vamos conversar sobre alguma coisa? Vamos cantar. Começou. Oh, tá? Vamos cantar, então. Cantar o quê? Pedro tem os problemas. É muito legal bater com taco de beisebol na cabeça, mano. Qual é o problema do Pedro? Oi, a gente já tava quase desistindo de esperar aqui. Voltou. Oi. Ligar o microfone, né, Jonathan? Aqui, Verdade. Desculpa. Tive que fazer uma gambiarra aqui para voltar à internet, porque a internet do modem morreu. Aí eu tive que transmitir via celular aqui. O meu celular ainda está com sinal, então vamos esperar que continue funcionando. Desculpa aí, pessoal. Vamos lá. Vamos continuar aqui. A gente parou a explicação. Deixa eu voltar aqui. Aliás, deixa eu voltar a transmitir também, senão vocês não conseguem ver a minha tela, né? Voltar a apresentar. Vamos lá aqui. Ok, o que eu estava falando ali? Eu estava explicando que esse jeito que a gente escreve aqui, ó, é, na verdade, um jeito que a gente tem para fazer a conta. Quando a gente vai dar a resposta, a gente tem que dar a resposta dessa forma aqui, que é na forma linear, que é como a gente está acostumado a dar as respostas, como se fosse um texto escrito, só que o nosso texto matemático vai ser esse. Aqui é o jeito que a gente faz a conta, aqui é o jeito como a gente responde. Também dá para simplificar o nosso processo usando essa ideia aqui do arco-íris, né? Tipo, arco-íris de cabeça para baixo, por cima também, vai ser a mesma ideia, que a gente consegue pegar os múltiplos aqui, né? 4 vezes o 5 dá 20, 2 vezes o 10 e 1 vezes o 20, que também dá 20. Vamos fazer mais um aí. Alguém escolhe um número de 1 até 100 e a gente vai fazer todo mundo junto aí, ou a pessoa respondendo. Vamos lá. Pode abrir o microfone. 40, pode ser? Tá, vai 88, que a Luísa falou. 88. Então, vamos no 88 ali, como a Luísa falou. Então, os divisores do 88. Esse é um número grande. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Qual é o primeiro divisor que ele tem? 1. O 1, perfeito. Qual é o outro divisor que ele tem naturalmente? Que todo número tem. 88. O 88, né? Porque o 88 e o 1 sempre vão estar... Aliás, o 1 e o próprio número sempre vão ser divisores de qualquer número que a gente escolher, tá? Então, beleza, a gente tem esse primeiro par aqui. Beleza, vamos testar o próximo. Quem vai ser o próximo divisor? O 2, né? Aí o 2, quando eu faço 88 dividido por 2, qual que é o resultado? 44. Então, ó, o 44 também vai ser um divisor do nosso 88, porque se eu fizer 84 dividido por 44, o resultado dá 2 e deixa resto 0 também. Vamos lá, vamos para o próximo. Será que ele é divisível por 3? Por enquanto, a gente vai usar o seguinte truque. A gente vai pegar os números que a gente conhece que são divisíveis por 3 lá para cima. Como assim lá para cima? 30. 30 eu sei que é um divisor que é divisível por 30. Aliás, por 3. Se eu pegar o próximo número assim, maiorzão que eu sei, vai ser o 60. Se eu pegar o próximo número que eu sei que é divisível por 3, vai ser um 90. Mais 90, ele passa do 88. O que eu faço para chegar nos caras que estão abaixo dele? Eu vou tirando de 3 em 3. Então, se eu tenho que o 90 é divisível por 3, eu vou pegar o próximo para baixo, que vai ser 87. Então, o 87 também
é divisível por 3. Então, na tabuada do 3 lá para cima, a gente vai ter vários números e vai ter um ponto que vai chegar a 87, 90. Pulou 88. Se ele pulou 88, significa que ele é divisível por 3? Pessoal, tá me escutando? Não. Tá, vou repetir aqui. Eu estava falando que se a gente pega números grandes, assim, que a gente consegue perceber que são divisíveis por 3, por exemplo, o 30, ele é divisível por 3. O 60 também vai ser divisível por 3, porque a gente só faz 30 mais 30, continua sendo divisível por 3. E o 90 vai ser um próximo número grande que a gente consegue ter certeza que é divisível por 3. Então, o que eu faço para chegar nos números que estão próximo do 90? Eu posso somar ou posso subtrair 3. Então, se eu somar 3, eu vou continuar a tabuada ali. 93, 96, 99, 102, só que está subindo, né? Não me interessa porque eu quero verificar o 88. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar de 3 em 3. 90, 87, depois viria o 84, depois o 81. Todos esses números fazem parte da tabuada do 3. E reparem o seguinte, é 81, 84, 87, 90. Passou pelo 88? Tem o 88 nessa listagem que eu falei? Não tem. Então, se não tem, eu sei que o 88 não vai ser divisível por 3. Quem não conseguir pensar dessa maneira pela tabuada, a gente poderia fazer a continha. Eu vou fazer a continha aqui só para não deixar dúvida que realmente não é, tá? Ó, 88 dividido por 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 8? Cabe 2 vezes, aí 2 vezes o 3. Dá 6, desceu 2, a gente desce o 8. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 28? Cabe 9 vezes. E aí 9 vezes o 3 vai ser 27 e vai deixar resto 1. Que é exatamente o que eu falei. Ó, se eu fizer 29 vezes 3, vai dar 87. E vai restar 1 porque é 88. Então, esse número realmente não é divisível por 3. Então, não vai aparecer nos divisores. Vamos testar o próximo. Será que o 4 vai ser? Oi. O 11 também é, né? Ou não? O 11 também vai ser. Vamos chegar lá, já vamos chegar no 11, mas segura um pouquinho. Vamos testar primeiro o 4. Será que o 4 vai ser? Acho que sim. O 4 também vai ser, porque olha só, 4 vezes o 22, eu já fiz aqui de cabeça, também vai ser 88, né? Porque a gente só faz aqui 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 2 dá 8, pronto, chegou no 88 bem rápido, né? Vamos, então, aqui a gente tem mais um par. Vamos passar para o próximo. Será que o 5 vai dividir o 88? Não vai dividir. E olha só, o 5 é legal, eu já vou adiantar para vocês um truque para a gente saber se o número é divisível ou não por 5, é o seguinte, a gente só olha para o final do número. Se ele termina com 0 ou com 5, a gente sabe que esse número é divisível por 5. O 88 termina com 0 ou com 5? Não. Não. Então, a gente já sabe que ele não vai ser divisível por 5. Então, eu vou testar com o próximo. O 6. Será que ele vai ser divisível por 6? A gente pode pensar de novo naquele mesmo esquema que eu falei, ali na tabuada do 6, a gente pode pensar no 60, e somando de 6 em 6 para ver se chega em 88. Vamos testar isso então, ó. 60, depois soma 6 dá 66, soma mais 6 vai dar 72, soma mais 6 dá 78, soma mais 6 dá 84, soma mais 6 dá 90. Então, ó, pulou do 84 para o 90. Então, não apareceu 88, significa que não é. Mas, na dúvida, eu vou fazer a continha, porque, né, eu prefiro que a gente entenda também pela continha aqui, porque nem todo mundo vai conseguir fazer essa coisa de cabeça, de ficar achando a tabuada, que eu acho que é mais prático para fazer isso de cabeça do que ficar escrevendo todas as continhas. Mas a gente sempre pode fazer a continha e não tem problema. O 6 cabe quantas vezes dentro do 8? Cabe uma vez, aí vai ficar aqui 6 sobra 2, aqui vai ficar 8. Quantas vezes o 6 cabe dentro do 28? Vai ser 4 vezes. 4 vezes o 6 dá 24. E deixa resto 4. Tá vendo? Ó, realmente não é divisível. Será que ele vai ser por 7? Já vamos fazer a conta do 7 aqui, porque o 7 é um dos números mais chatinhos que tem para fazer conta na hora de dividir. Então, a gente sempre tem que testar. Ó, vai dar 1, vai deixar resto 1 aqui também. Opa, aqui é 7, não é 8.
7, ok. Aí vai descer o 8. Aí quantas vezes o 7 cabe dentro do 18? Vai ser 2 vezes. 2 vezes o 7 dá 14. E deixa o resto 4 também. Então não dá. O 8, será que vai dar? O 8 vai dar sim, quer ver? Olha só, se eu fizer aqui 88 dividido por 8, vai ser o 11 lá que o Pedro falou, porque olha só, 8 dividido por 8 dá 1, aí a gente vai descer a escadinha aqui, 0, descer o outro, também vai dar 1, e faz de novo a escadinha, e deixou o resto 0. Ó, então já apareceu aqueles dois números ali que o Pedro falou. O 11 que ele falou que ia ser divisível, e também já o nosso 11. Aí o que acontece? Ó, aqui vem o pulo do gato, como diria a crença popular. O que aconteceu? Pulou direto do 8 para o 11. Eu preciso testar o 9 ou o 10 aqui no meio do caminho? Sim ou não, pessoal? Não. Não. Eu não preciso testar mais esses números no caminho, porque o próximo divisor que apareceu já vai estar grudado aqui, tá? Então, como já pulou direto para o 11, ali os próximos aqui a gente não precisa pensar. E eu preciso testar do 11 até o 22, todos os números que estão aqui no meio do caminho? Também não, porque já passaram aqui quando a gente dividiu. Então, os 8 divisores que vão aparecer do 88 são esses 8 carinhas aqui, que eu vou escrever eles todos em linha, bonitinho ali com a nossa resposta. Ó, os divisores do 88 vão ser 1, 2, 4, 8, 11, 22, o 44 e o 82. Fechou. São esses 8 divisores aqui. E é legal que eles aparecem bonitinho, né? Tipo 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8. Fala. Eu tenho uma pergunta. Diga. Tipo assim, se você faz esse esqueminha ali de cima, desse daí faz só os 4 primeiros e depois vai vendo os que dá o resultado, só chega até 10, né? Tipo Como assim só chega até 10? Se você faz esse 1, 2, 4 e 8, vai só até 10, daí o resto já tá fechado, né? Não necessariamente, quer ver? Ó, eu vou pegar um número que é maior, vou pegar, eu acho que o 144 vai passar disso, quer ver? Ó? Dá tempo da gente fazer mais um divisor, então vamos fazer os divisores do 144, que é bem grandão, vai ter um monte de divisores aqui pra gente, quer ver? Ó? Divisores do 144. O 1 e o 144 de cara, porque eu já sei que 144, né? Vai ser sempre esses dois divisores. Depois, eu vou pegar o próximo, vai ser 2, e quando eu divido 144 por 2, vai dar 72. Já tenho o próximo aqui, que é o 72. Eu sei que ele também vai ser divisível por 3. Eu estou fazendo aqui meio rapidinho, porque eu já sei que esse número aqui vai ter um monte de divisores, e vai aparecer aqui vários na tela. Deixa eu ver quanto é que dá. Vai dar 48. Aqui vai ser, então, 48. 48 vezes o 3 vai ser 144. Ele também vai ser divisível por 4. E aí, se eu divido por 4, vai ser, deixa eu ver, 30, 36. Vamos pegar o próximo aqui. O 5 não vai dar, mas o 6 eu sei que vai dar também. E aí, o 6, vamos ver quanto é que fica. 120 mais... Aí vai ser 30... 30 não. Se for 120, seria 20. 24. 24. Eu vou continuar aqui na parte de baixo, porque acabou meu espaço aqui, né? Então, vamos continuar aqui, ó. O 7 eu sei que não vai ser, mas o 8 vai ser. 8 vezes quanto vai dar 144? Deixa eu ver. Se fosse 120, daria 10 mais 5, que daria 15. E aí, 15 mais 3, 18. 18 vezes o 8. E aí, a gente vai testar o próximo ali. O 9 também vai, será? O 9 também vai. 9 vezes 16. 9 vezes 16
Eu estou fazendo aqui tudo de cabeça, tá, pessoal? A gente teria que testar um por um aqui, eu sei que é um monte, seriam várias contas para fazer, mas aqui eu estou usando já os critérios de divisibilidade, que aceleram um pouquinho o processo, que como a gente não estudou ainda os critérios de divisibilidade, eu não vou mostrar para vocês, né? Que aí perde a mágica. Aí o 10 eu sei que não vai ser, o 11 não vai ser, e o 12 vai ser 12 vezes 12. Isso, 12 vezes o 12. Deixa eu apagar aqui. Opa. 12 vezes o 12. Ó, e o 12 apareceu sozinho, ele não apareceu aqui aos pares, tá? Então, olha só quantos divisores tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem 15 divisores o 144. Se eu pegar o 160, também vai ser parecido. Se eu pegar o 288, também vai ser parecido. Vai ter um monte de divisores. Se eu pegar o 180, também vai ter um monte de divisores. Quanto maior o número, maior a chance de ele ter mais divisores. Não que isso vai acontecer sempre. Quer ver? Eu vou pegar um número que é grande e não vai ter essa quantidade toda de divisores. Deixa eu ver se a gente não estourou o tempo. Falta 2 minutinhos. Como é um número rapidinho de fazer, ainda dá tempo. Vou pegar o número 121. O 121 só vai ter 3 divisores. Vai ser o 1, o 11 e o 121. Como é que eu sei isso? Porque eu sei que 11 vezes 11 é 121, tá? E aí, por isso que eu sei que ele tem só 3 divisores. E ele vai ser um número que é um número quadrado, daqueles números que eu estava falando para vocês, que são os números quadrados, tá vendo? Ele só vai ter 11 vezes 11 e 1 vezes o 121. Os outros números no meio do caminho, tanto para baixo quanto para cima, não vão ter, tá? E, na verdade, eu não preciso testar os do 11 para cima. Por que eu não preciso testar do 11 para cima? Porque eu sei que se eles não têm aqui embaixo, eles não vão ter aqui em cima também. Por isso que eu estou falando que é tão importante vocês entenderem esses lances de eles aparecem aos pares, tá? Isso não é uma coisa que fica bem escrita ali no livro, eles nem comentam muito sobre isso, mas eu posso adiantar para vocês que isso facilita muito na hora da gente calcular os divisores, tá? Então, se eu cheguei no meio do caminho, só que esse meio do caminho não é o meio do caminho dividindo o 121 por 2. O meio do caminho vai estar relacionado com a raiz quadrada, que é uma coisa que a gente ainda não aprendeu, mas vocês conseguem entender com certa facilidade. Quer ver? Tá, não, eu não vou explicar isso agora, porque senão não vai dar tempo e a nossa aula já acabou. Tá? Então, deixa eu só voltar aos nossos encaminhamentos aqui para a gente fechar aqui. Deixa eu só ver na telinha normal. Vou ficar aqui, preparar a minha apresentação. E aí eu vou explicar para vocês aqui o detalhezinho final sobre... Estavam escrevendo aqui, eu não entendi. Se fosse eu, ainda estava calculando 144 dividido por 2. Não, mas é que o 144 ali é um número que eu realmente já conheço, porque é um número que aparece bastante para a gente ali na matemática, porque é 12 vezes o 12, então é uma coisa que aparece bastante como os divisores. Repetindo, eu troquei a data de entrega da atividade, que era para sexta-feira, eu passei para segunda-feira. Eu sei que vocês têm o grupo do WhatsApp de vocês, se vocês puderem avisar para os colegas, eu sei que também tem muita gente que está sem internet, sem luz, aliás, sem energia, e se vocês puderem avisar para a pessoa ficar um pouco mais tranquila, porque ela vai demorar para olhar para o Classroom, vocês avisam lá no grupo de vocês também, tá? Quem que é o representante mesmo o representante não, o representante da turma de vocês? A Sofia, só que ela não foi. A Sofia não tá, mas tudo bem. Gabi, você pode mandar uma mensagem lá pro grupo de vocês? Pedro ou... é o... o Pedro é o vice também, né? Então o Pedro pode mandar lá pra gente, tá, Pedro? Pode ser? Tá bom. Beleza. Mas é melhor do Classroom também, professor? Como? Do Classroom. Não, eu já mandei no Classroom, lá já tá avisado. Eu já fiz um aviso no mural, já troquei a data dentro da própria atividade, mas é legal também vocês avisarem que o pessoal vai olhar o WhatsApp antes de olhar o Classroom, com certeza, né? Tá certo, então? Obrigado, tchau, tchau. Fiquem em casa aí, tomem cuidado com os ventos, tá? E até amanhã. Amanhã a gente ainda tem aula, não tem? Até amanhã. Beleza, então até amanhã. Tchau. Tchau, tchau.